Bem-vindos ao Além da Sala com Sheila. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sheila, sou especialista e mestra pela UFMG, atuo como professora de redação e sou apaixonada por viagens, pela educação e pelas oportunidades que só o conhecimento nos traz. Aqui vamos explorar temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e acadêmico com foco na neurociência da aprendizagem. Vamos além da sala de aula alcançar o nosso melhor. Você acha que proibir celulares na escola é a chave para melhorar o desempenho acadêmico? Ou isso seria um retrocesso em um mundo cada vez mais digital? Hoje vamos explorar esse tema polêmico com base na lei que restringe o uso de celulares nas escolas, lei que foi sancionada no dia 13 de janeiro de 2025. Será que estamos indo na direção certa? A lei proíbe o uso de dispositivos eletrônicos portáteis pessoais durante as aulas, recreios ou intervalos entre as aulas, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes. Então agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse tema que tem dado o que falar nas redes sociais e talvez você já tenha uma opinião formada sobre isso, talvez você ainda não tenha informação suficiente para ter uma opinião, ou talvez você possa ainda mudar de opinião. Afinal de contas, a nossa opinião ela não precisa ser rígida e firme, sabe, com orgulho de falar, eu penso isso e pronto, acabou. Não. De repente a gente não tem informação suficiente para pensar diferente do que a gente pensa. E às vezes, tá? Nem sempre. Às vezes mudar de opinião é uma escolha, uma atitude inteligente. Eu acho que na prova não muito, né? Porque normalmente quando a gente pensa em uma alternativa de resposta e a gente resolve mudar, normalmente a gente está errado, né? Mas isso normalmente não acontece nessas opiniões, nessas discussões, porque quando acontece a gente mudar de opinião é porque a gente realmente estudou mais o assunto e a gente viu alguns dados e algumas informações que a gente não tinha conhecimento antes, tá? Então, primeiro, esteja aí, como se diz, de coração aberto, ouvidos abertos, para ouvir as informações que eu trouxe aqui para você. Lá no final, se mesmo com todas as informações, com os meus exemplos, as minhas explicações, a minha opinião, porque sim, né, claro, vou falar a minha opinião sobre isso. Se lá no final, depois que você ouvir tudo, tá? Não vem me falar aqui no início do podcast não, hein? Mas você pode ter opinião diferente da minha, tá tudo bem. Mas aí espera, chega lá no final desse podcast e aí você me conta se você concorda comigo ou não, tudo bem? Então vamos lá. O primeiro dado que eu quero trazer aqui para você é que, segundo o Relatório Global de Educação 2022 da Unesco, o uso excessivo de celulares nas escolas está associado a uma queda de até 20% no desempenho em avaliações de leitura e matemática. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no Enem, que é o maior exame nacional e um dos maiores do mundo, o que mais pega? Redação e matemática, não é? Pois é. Então vai analisando aí, vai somando os pontinhos e aí depois a gente conversa. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, um martelo, tá? Um martelo aí comum. E aí você vai querer usar esse martelo para tudo, para pregar um quadro, para fazer uma sopa, para fazer um café, para estudar, para tudo. Você vai querer usar esse martelo para tudo. O que isso significa? O problema não é o martelo, mas como e onde ele está sendo usado. Porque, afinal de contas, o martelo, para colocar um quadro ali na parede, para martelar o preguinho e colocar o quadro na parede, ele é totalmente eficiente. E essa é a função dele, né? E assim também é com o celular. É óbvio
que é uma comparação assim, bem distante, porque o celular ele tem muito mais funções que um martelo, não é verdade? Mas também não significa que o celular seja o melhor objeto para qualquer situação, entende? Então agora eu quero te mostrar um segundo dado, tá? Pesquisas mostram que estudantes checam o celular em média. Não, você não tem noção. Chuta, quantas vezes por dia? 96. Você tem noção? Gente, quando eu vejo esses números, eu fico assim, não é possível. Porque assim, é claro que eu também pego meu celular, mexo no celular. Quando eu vejo esses números, eu fico horrorizada. Horrorizada. Sabe o que isso significa? Se tem essa média de pegar no celular 96 vezes por dia, significa que toda hora você tem uma interrupção no seu fluxo de aprendizagem. Ou seja, você está lá na sala de aula, está ouvindo uma explicação, assistindo uma videoaula, ouvindo um podcast informativo, qualquer coisa nesse sentido, e para ficar checando o celular, você está interrompendo o seu fluxo de aprendizagem. É como, vou dar um exemplo aqui, é como se você estivesse tentando ler um livro e toda hora alguém vem e te cutuca. O tempo todo tem alguém te cutucando. Mesmo que você tente focar, a sua mente está sendo desviada. E isso prejudica a retenção de informações. E isso também já aconteceu comigo na época que eu estava fazendo uma disciplina semipresencial. Era uma disciplina isolada que eu estava fazendo, ou seja, ela não fazia parte do meu programa nem de graduação e nem de pós-graduação. Eu quis cursar aquela disciplina, ela era semipresencial, porém, eu não tinha computador e nem internet na minha casa. Então, a opção que eu tinha era na faculdade. Só que eu tinha que pegar ônibus para ir para a faculdade. Então, o dia que eu não estava na faculdade, nem sempre compensava eu ir até a faculdade só para eu estudar. Às vezes eu ia, mas nem sempre compensava pelo tempo que eu ia gastar no deslocamento e tudo. Então, o que eu fazia? Eu ia para Lan House. Eu não sei se você já ouviu falar disso, porque eu acho que hoje em dia nem existe mais. Mas a Lan House era um espaço que tinha vários computadores e que a gente pagava para utilizar determinado computador por determinado tempo. Só que era um ambiente muito conhecido por jogos, tinha muitos jovens que iam lá para jogar online. Então imagina, né, a bagunça que era aquele ambiente, não era um ambiente de estudos, propício para estudos. Então assim, eu tinha que fazer um esforço gigantesco para conseguir me concentrar e estudar, sabe? Então, essa questão da gente ficar pegando, checando o celular ali o tempo inteiro, isso desconcentra a gente e atrapalha no fluxo de aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu vou estudar em casa, assistir uma videoaula, alguma coisa nesse sentido, eu desligo todas as notificações. Porque se chegar a notificação, eu já vou ficar ansiosa querendo saber qual é a mensagem, o que está acontecendo ali, né? Então, desliga essas notificações para não ficar mexendo o tempo inteiro no celular. E eu sugiro que você faça o mesmo. Além disso, saiu também no jornal da USP que alguns especialistas apontam que a presença constante de dispositivos móveis pode diminuir a criatividade dos estudantes. Tem noção disso? Então, quer dizer, atrapalha o seu fluxo de aprendizagem, tira a sua concentração, dispersa e ainda impacta negativamente, reduzindo a sua criatividade. Uma vez que normalmente, tá? Isso não é sempre, mas que normalmente os estudantes tendem a recorrer a respostas rápidas apresentadas ali pela tecnologia, ao invés de desenvolverem habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas. Bom, eu não sei se você sabe, mas algumas medidas internacionais semelhantes a essa já foram tomadas, tá? O Brasil não é o primeiro. Então, a preocupação com o impacto dos celulares no ambiente escolar não é exclusiva do nosso país, tá? Da mesma forma, os países europeus têm reavaliado o papel da tecnologia nas escolas. Na Suécia, as autoridades educacionais consideraram que
a priorização excessiva de dispositivos tecnológicos na sala de aula contribui para a queda no nível educacional dos alunos, levando o país a retornar ao uso de livros didáticos tradicionais. Outro dado é que, na França, desde 2018, os celulares são proibidos na sala de aula, do ensino fundamental até o médio. Estudos locais indicaram melhora no desempenho dos alunos e maior interação social durante o recreio. Olha isso, galera. Ainda tem a questão da interação social. Tá bom, falei vários dados aqui que indicam que, então, esse projeto de lei seria, sim, positivo, seria, sim, benéfico, já que eu apresentei aqui para você vários dados em que o celular atrapalha o estudante. E aí você deve estar se pensando, não, professora, mas eu discordo, eu não penso assim, eu acho que pode ajudar. Então, realmente, por outro lado, alguns críticos argumentam que o celular pode ser uma ferramenta educacional, permitindo ali o acesso rápido à informação. E isso é verdade, eu concordo com isso, se for bem utilizado. E aí que está o problema, aí que está o perigo. Eu fico pensando, né? Vamos refletir aqui. Será que os estudantes têm maturidade para equilibrar aprendizado e distração? Ou seria como colocar, por exemplo, um bolo na frente de alguém que está fazendo dieta e pedir para a pessoa ficar só olhando e não comer? É complicado, né? Eu já te falei aqui, né, que lá na França, então, teve essa melhoria, inclusive na interação social. E aí também a gente tem um outro dado aqui, que em algumas escolas que restringiram o uso de celulares, houve um aumento médio de 6% na atenção dos alunos e uma redução significativa nos casos de cyberbullying. Olha, outro problema e outra questão aí. Então, olha só, imagina, você desliga a TV durante o jantar em família e, de repente, há mais conversa, mais conexão e todos estão presentes naquele momento. Tá todo mundo rindo, brincando, conversando, interagindo. Porque não está preocupado nem com a televisão, nem com o celular. Então é isso, né? Então os dados mostram que tem mais interação social, menos casos de cyberbullying, mais aproveitamento acadêmico. Ou seja, gente, por mais que você pense o contrário, eu te mostrei inúmeros dados mostrando o quão benéfico é. Eu concordo sim que é uma tecnologia maravilhosa, que a gente tem muitos recursos, realmente assim, que podem agregar e muito no ensino. Mas infelizmente, com base em toda a minha experiência em sala de aula, com base na minha experiência dos meus estudos aqui nas minhas pesquisas, eu concluo que sim, é uma boa opção, que sim, devemos proibir os celulares na escola, porque infelizmente os alunos realmente não sabem equilibrar. Pode ser que em algum momento, mais para frente, talvez consiga, mas não é o que acontece no momento, por experiência própria. Várias vezes eu apliquei alguma atividade, professora, posso pesquisar isso no celular? Claro, pode sim. E aí, quando a gente passa perto, a gente percebe que o aluno está fazendo qualquer coisa, menos pesquisando o que ele pediu para pesquisar. Mexendo nas redes sociais, jogando. Então, assim, infelizmente, acredito que essa seja uma boa opção. Vai melhorar? Acredito que sim. Vai solucionar? Acredito que não. Porque existem outros problemas e outras camadas e que a gente tem que continuar buscando soluções. E se você está estudando para redação Enem, um possível tema atrelado a isso daí pode ser, por exemplo, o impacto da tecnologia na educação e na formação cidadã. Olha que tema interessante para você estudar. Inclusive, se você escrever essa redação e quiser que eu corrija para você, me chama lá no Instagram, que a gente combina uma correção orientada, em que eu abro uma videochamada e falo diretamente ali com você, vou corrigindo ponto a ponto do seu texto, destacando os aspectos positivos e te explicando
os seus erros e como fazer para não cometê-los novamente. Por fim, então, restringir o uso de celulares não é sobre retroceder, pelo menos na minha opinião, tá? Mas sim sobre criar um ambiente onde os alunos possam se concentrar e aprender melhor. Equilíbrio é tudo. Então vamos equilibrar o uso das telas com os livros e os cadernos, não é mesmo? E o que você acha? Proibir celulares, então, para você é a solução para melhorar o desempenho escolar? Ou pelo menos uma das soluções, né, para melhorar o desempenho escolar? Ou precisamos de outra abordagem? Conta aí qual que é a sua opinião, né? Comenta aqui embaixo ou compartilha comigo lá no Instagram, que eu vou adorar saber a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha, tá? Fica à vontade para poder falar. Se você gostou desse episódio, siga o meu podcast no YouTube ou no Spotify e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir isso. E é claro, aplique o que aprendeu para transformar a sua vida. Nos vemos no próximo episódio.